Estamos mais uma vez ao vivo aqui pelo canal do Conde, também pelo Prerrogativas, pelo canal do grupo Prerrogativas e o canal do Declatra, TV Declatra, que é o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo canal do Conde. Peço inscrições para vocês. Começando mais uma transição, tenho a felicidade e a honra de receber aqui o cientista político Bernardo Recupero para falar sobre. Deixa eu só cortar aqui o retorno para falar sobre a republicação da obra do Florestan Fernandes, cujo nascimento agora se celebra aí os 100 anos. Obrigado pela presença, obrigado por vir aqui gentilmente conversar sobre essa questão do Florestan, sobre as obras. Vamos falar um pouco também sobre uma certa conjuntura que nos oprime nesse momento no Brasil. E saber um pouco do teu trabalho, querido Bernardo Recupero. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Eu que agradeço, Gustavo, a oportunidade de conversar com você e, mais que isso, né, trazer, né, de volta o Florestan, o debate público, né, que é um pouco a motivação até da republicação das obras, como o próprio Florestan Fernandes Júnior me disse, né, quando me convidou para fazer parte desse projeto. Fantástico. O livro que a gente está aqui, né, em questão é A Burguesia, a Revolução Burguesa, né, do Florestan, que foi publicado originalmente em 75. E agora, antes de entrar nesse livro, inclusive o público vai chegando aos poucos aqui, a gente daqui a pouco vai ter um público maior, vamos esperar um pouquinho, fazer o esquenta aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, Bernardo, eu lendo, enfim, o prefácio ali, em linhas gerais, o livro que está sendo lançado pela Contracorrente, pela editora Cotter. Aliás, eu já aviso vocês, né? O link para você comprar esse livro está na descrição desta live no YouTube. Eu fico imaginando, se o Florestan estivesse conosco, o Caio Prado, que inclusive também é um intelectual que você estudou a fundo, o que eles pensariam desse Brasil de hoje? Eu fiquei agoniado, angustiado, imaginando isso. Você poderia falar um pouquinho para a gente, porque nós desembocamos num Brasil estranho, né? Nesses últimos 5 anos aqui, cada vez mais estranho. Bernardo, fica à vontade. Né? Coitados, né? Coitados de nós, né? Em primeiro lugar, né? Que temos que enfrentar esse momento sombrio, né? Do Brasil. Agora, é interessante pensar, né, em autores como o Florestan, o Caio Prado, que, lógico, né, não foi dado a eles viver esse momento, mas eles também enfrentaram um momento muito difícil, né, que foi da ditadura, né, da nossa última ditadura, né, dada pelo golpe de 64. E aí é interessante pensar os dois como, de alguma maneira, eles tentaram responder essa situação, responder intelectual e politicamente, né? 2 livros fundamentais, né, nessa motivação são A Revolução Brasileira, do Caio Prado Júnior, publicado em 66, né, que é uma espécie de ajustes de conta, até com, especialmente o PCB, né, e a linha que o PCB tinha adotado antes. O Caio Prado é muito crítico em relação a isso, e a Revolução Burguesa no Brasil, né, que a gente está republicando agora, e que apareceu originalmente, como você lembrou, em 75, e que o Florestan deixa claro que é uma resposta intelectual ao golpe de 64. Me parece que o momento atual é muito diferente de 64, mas, por outro lado, também não deixa de ser interessante que questões que talvez a gente pudesse pensar que estavam superadas, né, que o país, né, ia num caminho que não precisava enfrentar, de alguma maneira reapareceram. Então, pensar no Caio Prado e o Florestan, no fundo, né, eu acho que nos ajuda a entender o momento que a gente enfrenta. Eu diria, em particular, né, no Florestan, é muito interessante na Revolução Burguesa no Brasil, como ele, na verdade, vai chamar atenção para a presença do que ele chama de autocracia burguesa no Brasil. Eu acho que essa é uma categoria útil para a gente pensar o momento atual do Brasil. Perfeitamente. Fazer o link com essa reflexão
que era o que, como você disse, é uma resposta àquele período de endurecimento. Não sei se é endurecimento em 75, mas é que são textos que já vinham sendo gestados antes da data da publicação. Então, era uma resposta à ditadura militar brasileira, e nós estamos num momento realmente, historicamente, conjunturalmente, um pouco semelhante. Eu vou dizer aqui, o Bernardo Recupero, ele é cientista social, tem graduação, mestrado pela USP, mestrado em Ciência Política, doutorado em Ciência Política pela USP, pós-doutorado pelo Colégio do México, e é professor titular da Universidade de São Paulo. Daqui a pouco eu vou trazer alguns comentários aqui dos nossos internautas, e eu queria, então, começar falando desse lançamento. Vamos situar no tempo, como você tinha sugerido também, né? Essa obra, Revolução Burguesa, na vida, na biografia do Florestan. Como é que você enquadra esse pensamento e esse livro que teve assim uma importância grande naquele momento e que agora está sendo, mais uma vez, aí ele tem acho que tem uma questão dele ser recontextualizado e aplicado para a gente entender o que está acontecendo. Tem uma questão muito atual ali, que inclusive está no prefácio e está na entrevista do pós-fácil também, né? Bernardo. Eu diria que a Revolução Burguesa do Brasil, em alguma medida, se encontra numa espécie de encruzilhada na trajetória do Florestan Fernandes. E até por conta disso, né, nós decidimos começar a republicação da obra do Florestan por esse livro. Por que era uma encruzilhada? Em alguma medida, né, esse livro é quase que a culminação do que o Florestan fez antes, né, principalmente como sociólogo. Né, ele ingressa em 1941 no curso de Ciências Sociais da USP, e alguém bastante atípico, né, alguém com uma origem social popular, né, bastante rara, né, de entrar na universidade, ainda hoje em dia, mas especialmente naquele momento. Né, a mãe dele era, inclusive, empregada doméstica, e durante mais de 25 anos, o Florestan tem um papel decisivo em estabelecer uma sociologia, e no sentido mais amplo, né, ciências sociais rigorosas, com padrão científico de trabalho no Brasil. Agora, o golpe de 64 impacta profundamente o Florestan, de alguma maneira representa quase que o desmentido, né, naquilo de que ele apostava, né, que o Brasil poderia se tornar, e que, no fundo, ele se dedicava, né, a se tornar desde antes na universidade, e, em especial, o AI-5, né, que muitos caracterizam como golpe dentro do golpe, né, no final de 68, que afasta o Florestan da universidade, né, acaba fazendo, na própria caracterização dele, que o chão como que desaparecesse, né, diante dele. Isso faz com que o Florestan como que tenha que reavaliar, né, o que ele fez até então. E é um pouco nesse sentido, né, que depois, né, de ser exilado, que é uma experiência também muito difícil para o Florestan, ele vai publicar, né, em 1975, a Revolução Burguesa no Brasil. E é bastante interessante, no início da Revolução Burguesa no Brasil, quando o Florestan comenta que esse livro, de alguma maneira, é escrito na perspectiva das frustrações e expectativas socialista militante que ele e que aflora num sentido mais forte, então, nesse momento muito difícil político do Brasil, né? Então, de alguma maneira, dialoga também com o momento difícil que a gente vive, mas que, por outro lado, né, ele não poderia escrever esse livro se ele não fosse o sociólogo que ele é. Ou seja, há esse encontro, né, que eu diria, no fundo, do sociólogo que o Florestan foi, né, que ele começa, né, a estabelecer desde 1951, e, no fundo, usa, né, o melhor da sociologia na sua obra, né, usa Durkheim, Weber e Marx, né, o que o Gabriel Kohn chama de um ecletismo bem temperado, e, por outro lado, né, a própria situação do Brasil
acaba levando ele a uma intervenção no sentido de se tornar um publicista revolucionário, que é o que ele vai vir a ser a partir daí. Não deixa de ser interessante também que depois, né, ele vai ser deputado, né, deputado constituinte em 86, deputado novamente em 90 pelo Partido dos Trabalhadores, e, no fundo, nesse livro, né, Revolução Burguesa no Brasil, há uma espécie de encontro entre essas duas perspectivas, a do sociólogo rigoroso, que ele foi até então, e do publicista revolucionário, que ele passa a ser a partir de então. Fantástica essa história. O Bernardo, quando que o Florestan vai para o Canadá para lecionar? É depois da publicação desse livro? Não, é antes, um pouco antes, né? Ou melhor, depois do afastamento dele da USP, né? Da USP. Por conta do AI-5, né? E ele estava, sei lá, como eu estava dizendo antes para você, na USP, se dedicando, né, a criar uma sociologia rigorosa desde 41, né, quando ele se tornou estudante na universidade. Ele vai, então, para o Canadá. Nesse momento, ele fica 2 anos, são 2 anos muito difíceis para ele. E, na verdade, ele tinha começado a escrever a Revolução Burguesa no Brasil antes, já em 66, né, como notas de aula. Depois ele retorna ao Brasil, né, num momento muito difícil, afastado da universidade. Ele escreve também em 73, continua o livro. E é até interessante que não é um livro fácil, nem do ponto de vista formal, são 3 partes, né? A primeira parte é mais a discussão da revolução da independência, a mudança, né, que isso representa no Brasil. A segunda parte é sobre a constituição de uma ordem social competitiva, e a terceira parte, particularmente, sobre a autocracia burguesa. Agora, a junção dessas 2 partes, né, a primeira e a terceira, se dá pela segunda parte, que é inclusive chamada de fragmento, né? Ou seja, né, não é uma coisa tão clara, tão evidente como tem a ligação, mas, de alguma maneira, acaba funcionando, né, muito bem nessa combinação. Perfeitamente, mas só para saber o ano exato que ele vai para o Canadá, se ele se lembra? 69, acho. 69, perfeitamente. Eu vou colocar aqui, gente, o livro, vou compartilhar a tela com vocês, o link do livro para você comprar está, né, na descrição. No lugar aqui, Florestan Fernandes, Ensaio de Interpretação Sociológica, o livro que é coordenado aqui pelo nosso querido Bernardo Recupero. Está aqui, esse é o site da editora Cotter. Tem aqui, eu tinha deixado também o livro no formato digital, que é mais barato, inclusive, desse que está aparecendo aqui, mas eu não estou achando agora, depois eu acho e compartilho com vocês também. Eu vou trazer um trecho do livro para você comentar para a gente, Bernardo, que eu acho importante, que tem a ver já com as linhas gerais que você apresentou até aqui no nosso papo. É do prefácio, tá? Então, aqui está dito que o prefácio é escrito, deixa eu só recuperar aqui os autores do prefácio, André Botelho e Antônio Brasil Júnior, professores do Departamento de Sociologia e Programa de Pós-Graduação e de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deixa eu voltar aqui para ler o trecho para vocês. Eu não vou nem compartilhar a tela, mas eu vou ler aqui para todo mundo. Eles dizem o seguinte, né? A Revolução Burguesa no Brasil, o livro, contraria de saída uma das visões mais assentadas sobre a sociologia brasileira, a de que o sentido de urgência para a resolução de graves problemas sociais em que nos vemos premidos em nossa sociedade tão desigual e antidemocrática, tornaria de alguma forma o nosso trabalho na periferia do capitalismo inadequado à formulação teórica. Melhor seria deixar a teorização para os nossos colegas do Centro, Europa e Estados Unidos. Então, o livro do Florestan contraria essa ideia. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, que tem a ver com o complexo de vira-lata também, isso aí, né? Diga lá para a gente. É interessante a gente pensar, já até no próprio título do livro, Revolução Burguesa no Brasil. E, justamente, a gente pode até dizer que quase que uma questão perpassa o livro. Houve uma revolução burguesa no Brasil, e a questão é justamente como entender revolução burguesa.
né? O Florestan deixa claro que se a gente pensa a Revolução Burguesa de acordo com o chamado modelo clássico, que é identificado especialmente com a Revolução Francesa, eu vi até, né, que apareceu uma imagem, né, ligada à experiência revolucionária francesa há pouco tempo. A gente vai pensar a Revolução Burguesa... O fundo aqui da nossa tela, desculpa, né? O fundo eu coloquei a liberdade sendo guiada pelo povo, do Delacroix. Exatamente, né? Que de 1930, da Revolução de 1930, né? Mas é dentro dessa experiência. Mas a Revolução Burguesa pensada, né, como teria ocorrido na Revolução Francesa, basicamente se dá como uma ruptura com o passado. No fundo, a ideia é que a burguesia teria se aliado a outras classes e frações de classe, e no final acabaria criando, né, uma situação em que se estabeleceria capitalismo na economia e democracia na política. Agora é interessante, um pouco é isso que o Florestan está interessado, ver que há outros casos diferentes. Por exemplo, em termos de reflexão, né, há tanto a discussão, por exemplo, sobre unificação alemã, unificação italiana, como o Lenin entende a chamada via prussiana, o Gramsci entende o ressurgimento, que mostram que não houve essa ruptura com o passado. Ao contrário, a burguesia se aliou aos antigos grupos dominantes. E mais do que isso, o Florestan está preocupado em entender como se dá a Revolução Burguesa, o estilo de Revolução Burguesa, isso que ele chama, no Brasil, até porque, no fundo, o que ele também chama atenção, que ao entender como acontece esse processo, que ele vai entender não simplesmente como um episódio, mas sim com a combinação de dominação burguesa e transformação capitalista no Brasil, se pode entender também como isso pode avançar em outros países capitalistas periféricos, já que o Brasil estaria mais avançado nesse processo. Ou seja, no fundo, né, o próprio título do livro está indicando que a Revolução Burguesa não precisa seguir um modelo único, um modelo chamado clássico, né, como seria o da Revolução Francesa. E o caso brasileiro, né, é interessante, né, para além do Brasil, na sua particularidade, já que ele chama atenção também para como pode ser a Revolução Burguesa na periferia capitalista. E, em particular, né, o nosso caso clássico, o nosso caso brasileiro, se aproxima dessas vias não clássicas, como da Rússia, como da Prússia e da própria unificação italiana, no sentido que também aqui não há uma ruptura com o passado, ao contrário, o passado está sempre retornando, né? E a burguesia, né, isso de alguma maneira até avançando para a própria análise do Florestan sobre essa revolução burguesa, acaba se associando com a oligarquia, já que, no fundo, diz ele, ela tem, basicamente, né, os mesmos valores e visão de mundo, né? O horizonte cultural desses dois grupos são os mesmos. E isso, de alguma maneira, vai cobrar seu preço mais para frente. O que me parece ser uma questão muito atual e ligado àquilo que eu estava chamando a atenção antes sobre a própria autocracia burguesa. Perfeitamente. A gente vai entrar, eu quero que você explique os conceitos de burguesia e de autocracia burguesa mais detidamente aqui na sequência, mas antes eu quero me permitir fazer uma questão que tem a ver com esse excerto aí que eu trouxe para a nossa discussão, de se produzir a teoria na periferia do capitalismo, e se isso procederia, né, de fato, para uma atuação de consagração e de consolidação de um processo democrático, de um processo político, basicamente. Mas o dado que me chama a atenção, eu fiquei pensando, né, caramba, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, todas nasceram da teoria. Estou enganado, Bernardo? Por favor, você me corrija se eu estiver enganado. Elas nascem de um livro, elas nascem de uma discussão teórica sobre o processo do trabalho. Quer dizer, nesse sentido, seria essa ordem. Primeiro o pensamento, primeiro as ideias,
e depois a Revolução. Quer dizer, eu acho que esse exemplo, a Revolução Francesa, nesse sentido, você estava pontuando aí, tem uma configuração diferente, mas essas outras imensas revoluções que tomaram aí em todo o nosso cenário geopolítico hoje, que inclusive tem um peso muito grande, nós estamos vendo as consequências dessas revoluções ainda hoje, tem essa ordem, quer dizer, de produzir a reflexão detida, aprofundada, para daí sim, quer dizer, um detalhe é o seguinte, quer dizer, do mundo da linguística, a gente diz assim, brincadeira da análise do discurso, né? Essa pessoa só fala, existe essa expressão popular, ele só fala, ele só pontua, ele só teoriza, mas sem isso você não tem nada. Queria que você comentasse esse dilema, assim, para gente, dentro da obra e dessa reflexão que você faz junto ao Florestan. Não, sem dúvida, né? E justamente, né, a graça para a gente pensar, né, esse problema que você está chamando a atenção já desde da primeira questão, uma coisa, né, é até a gente pensar em tendências mais amplas, mais gerais, né, as quais, né, no fundo, né, um caso, né, uma situação como no Brasil, no capitalismo, precisa, né, tá ligado. Por outro lado, né, é justamente interessante ver a especificidade, né, dessa realização. Então, se a gente pensa, né, por exemplo, os casos que você chamou a atenção, né, Rússia, China, Cuba, né, essas revoluções, né, no fundo, né, a visão que se tinha, né, a visão ortodoxa, por assim dizer, né, se imaginava que se deveria repetir quase que um processo, né, histórico dado, né, de antemão, né, como seria esse, né, que teria ocorrido em particular, né, na França. A gente pode até se perguntar se na França foi exatamente assim. E o interessante é justamente como, talvez o mais interessante em termos de elaboração teórica, né, ligado a isso, né, prática política revolucionária, foi justamente subverter, né, esse caminho. Ou seja, né, no fundo, a experiência da Revolução russa, chinesa e cubana, mesmo que seguindo certas tendências mais amplas, mais gerais, mais universais, mostra um caminho próprio. E é isso, na verdade, também um esforço, né, do Florestan Fernandes, a gente poderia dizer também do Caio Prado Júnior, né? Então, se a gente for pensar a própria teoria, e a gente volta à sua questão anterior, esses autores são autores que estão muito ciosos, né, da teoria marxista, no caso do Florestan, não só, né, do marxismo, né, mesmo então os clássicos da sociologia, como Durkheim e Weber, mas na verdade eles não estão pensando em simplesmente aplicar nessas teorias para o Brasil. Na verdade, eles entendem ela, e isso acho que é especialmente o caso do marxismo, particularmente como método. Então, como método, você tem que ser original, né, para que realmente seja efetivo. Você não vai imaginar que a sua situação vai simplesmente repetir a de outras sociedades. E foi isso que o Florestan mostrou. A própria maneira dele entender, então, a Revolução Burguesa vai nesse sentido. A Revolução Burguesa no Brasil está ligada a tendências mais amplas, mais gerais, que não são só do Brasil, né? São particularmente do capitalismo periférico, e talvez seja interessante entender como, no caso brasileiro, né, por estar mais avançado, a gente pode entender também o que pode ocorrer em outros países. E ainda mais, né, no fundo, a perspectiva do Florestan também é essa, né? Isso está até numa nota bastante interessante que ele escreve, um livro, né, que antes foi a tese de livre docência do Fernando Henrique Cardoso, orientando dele, o empresário industrial e desenvolvimento capitalista no Brasil, que, no fundo, na periferia, se pode até entender melhor, né, perceber melhor
certas tendências, né, do capitalismo, né? Então, aqui, a gente poderia até voltar ao próprio Marx, né? No fundo, né, aquilo que está talvez menos claro, menos evidente no centro, pode aparecer até de uma maneira mais clara na periferia. Há um ponto de vista privilegiado quando se olha da periferia, que foi a perspectiva que o Florestan assumiu ao longo da sua trajetória, carreira intelectual. Perfeitamente. Eu me lembrei dessa discussão de trazer o pensamento, né, produzir um pensamento original no Brasil, me remeteu a 22, quer dizer, a Semana de Arte Moderna, naquela tentativa, né, antropofagia, de tentar produzir uma cultura, uma arte que fosse verdadeiramente, que atendesse à identidade. Eu me lembro que a discussão que a gente fazia muito, eu tenho meu trabalho junto com a Unicamp de pesquisador, a gente discutia muito a questão assim, um francês não pergunta o que é ser um francês. Um espanhol não pergunta o que é ser um espanhol. O italiano não pergunta o que é ser um italiano, mas o brasileiro pergunta o que é ser um brasileiro. E passa perguntando a vida toda, né? Mas o que, afinal de contas, é ser brasileiro? Eu vou trazer uma pergunta aqui do nosso público. Bernardo, Douglas Xavier está perguntando aqui para gente, para você, evidentemente, né? Boa tarde, Conde Bernardo. Vocês acreditam que Florestan conseguiu, sem imaginar, prever a desgraça que a Casa Grande faria nos dias atuais com a ascensão do neofascismo? Abraços. É uma pergunta instigante e eu vou até complementar, quer dizer, eu acho que da questão do fascismo, talvez não, né? Isso aí é um passo um pouco forte, mas eu deixo a resposta para o nosso especialista, Bernardo Recupero. O que você diria sobre isso? Eu volto um pouco àquilo que a gente estava conversando antes. Eu queria falar um pouco sobre a categoria de autocracia burguesa, e a gente também pode remeter ao fascismo, que é algo que o Florestan também discute. É bastante interessante. Uhum. É bem apropriada a pergunta do nosso telespectador. Douglas Xavier. Douglas Xavier. O interessante da autocracia burguesa, né, pensando em 75, quando o Florestan publica a Revolução Burguesa no Brasil, que basicamente o que se está falando naquele momento não é autocracia, é autoritarismo. A gente pensa no Fernando Henrique, orientando do Florestan Fernandes. Nesse mesmo ano, ele publica um livro importante, chamado Autoritarismo e Democratização. Agora, o Florestan, com essa categoria de autocracia, ele está mostrando que aquilo que se vivia no Brasil, talvez de acordo com ele, se revelou de maneira mais clara com 64, era mais profundo. Não era simplesmente um regime como se pode pensar o autoritarismo. É uma forma de exercício do poder, o que está ligado à própria maneira que se deu a Revolução Burguesa no Brasil na interpretação do Florestan Fernandes. Ou seja, essa associação entre burguesia, oligarquia, entre as novas classes dominantes e os antigos grupos dominantes, que marca, no fundo, um padrão privatista, né, nessa Revolução Burguesa, marca também, né, o que a gente pode chamar do eixo, né, de repressão antes ao escravo e depois ao proletariado na Revolução Burguesa. Tudo isso, né, no fundo, segundo o Florestan, aparece de maneira mais clara depois de 64. Antes se poderia ter uma autocracia burguesa dissimulada. Agora, é interessante, se a gente pensa ainda nesses termos, que depois que o livro A Revolução Burguesa no Brasil foi publicado em 75, ele parecia ser desmentido pela própria evolução histórica. Ou seja, era interessante, se a gente for pensar, como o Brasil, no fundo, parecia avançar, né, para algo como democracia política e mais justiça social. Então, esse livro, né, na verdade, parecia até bastante desatualizado, né, talvez pudesse falar. Agora, por outro lado, se a gente for pensar eventos mais recentes, né, desde do golpe parlamentar, lá em 2016, a eleição, né, do Bolsonaro como presidente, e mais do que isso, né, um apoio entusiasmado, né, do
que seria a principal entidade moderna do empresariado brasileiro, a Fiesp, né, o Bolsonaro, mostram, na verdade, como talvez, né, o Florestan não tivesse tão enganado. Nesse sentido, a gente pode até dizer que o próprio fato que as instituições estão funcionando, como se gosta de dizer, se apregoar no Brasil, não impede, por exemplo, você ter uma autocracia burguesa. E o fascismo, nesses termos, né, também é um recurso possível. Que aí a questão, como sempre, né, nesse tipo de discussão, é a gente também, né, pensar o que a gente está entendendo, o que a gente está chamando de fascismo. Se a gente for pensar o fascismo no sentido histórico, né, específico, né, de quando ele surge, nos anos 20, nos anos 30, talvez é algo localizado. Mas o fascismo como um recurso, né, usado, né, em diferentes, eu poderia até dizer, diferentes momentos, né, pelo capitalismo, né, em momentos repressivos, de forte repressão, de alguma maneira, isso se torna, né, na verdade, algo possível. E mais do que isso, é interessante pensar como, no caso do Brasil, com esse estilo particular de revolução burguesa, que a gente pode chamar autocrático, o recurso ao fascismo não é algo que está descartado, ao contrário, né? Ele se torna até bastante possível, né? Por conta, né, daquilo que essa burguesia, né, se coloca, né, como, no fundo, né, como horizonte cultural e, mais do que isso, né, como mesmo a incapacidade, né, até em aceitar, né, a possibilidade da transformação, né, da sociedade em bases mais democráticas, a gente poderia até dizer. Eu acho que a gente acabou de assistir isso no Brasil, quer dizer, uma negação dessa inclusão social que foi aparecendo, pobre chegando na universidade, podendo viajar de avião, que é o que muitos sociólogos, pensadores e políticos, inclusive, têm chamado atenção para isso. Houve aí uma reação, e talvez seria dessa dimensão do conceito da autocracia burguesa. E aí eu te pergunto, Bernardo, o seguinte, quer dizer, nesse sentido, o Florestan foi premonitório, porque talvez, eu acho que tem a ver com a descrição da elite brasileira que a Marilena Chaui pontua, quer dizer, violenta, fascista, ignorante, e que retém toda, digamos, a dimensão financeira e de produção da sociedade e proscreve essa massa trabalhadora de maneira consecutiva, quer dizer, intermitente. E me vem à mente isso, quer dizer, o Florestan, para a gente amarrar essa questão da autocracia burguesa, é isso, quer dizer, é isso que nós descobrimos aí, nós vimos essas figuras que se aproximaram de Bolsonaro, empresários, o Luciano Hang, dessa cepa que nasce a nossa eterna interrupção, quer dizer, uma democracia interrompida permanentemente. Nós tivemos uma janela de eventualmente alguns avanços, nós tivemos outros avanços em outros momentos históricos também, mas o Brasil como sociedade interrompida, quer dizer, ela não consegue dar o salto para, digamos, consolidar uma posição soberana perante o mundo todo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, mais uma vez. Não, esse é um ponto, acho que muito importante, né? E é interessante, né, se a gente for pensar nos termos do Florestan Fernandes, né, e, na verdade, até usando, né, um arsenal que a gente poderia chamar de weberiano, ele diria que isso tem muito a ver, né, com o fato, né, do Brasil ter uma dificuldade muito grande de deixar de ser uma sociedade estamental, né, uma sociedade que, na verdade, o lugar, né, das pessoas está dada pelo nascimento, de antemão. Ou seja,
ele está pensando, né, em especial, né, como a escravidão, né, e a ordem senhorial que se formou teve, né, um impacto profundo no Brasil, e a partir daí é difícil, né, se estabelecer uma ordem social competitiva. Então, o exemplo, né, que você deu é perfeito, né? Há pouco tempo, né, se comentava, né, em tom muito negativo, né, como justamente os aeroportos, né, passariam, né, a lembrar rodoviárias. Ou seja, no fundo, a ideia que se tem aí no Brasil é que existem pessoas de categorias diferentes, né, pessoas, em boa medida, até por conta da própria origem racial, né, que é algo que o Florestan também deu muita atenção, que ele discutiu, né, fortemente fez pesquisas, né, aprofundadas sobre isso, né, junto com o Roger Bastide, na década de 50, finalmente depois ele publica a sua tese, né, de cátedra, a integração do negro na sociedade de classes, né, e na verdade, né, isso está presente em exemplos corriqueiros, né, na vida brasileira. Né? Uma outra situação que nos poderia lembrar disso é justamente, né, na própria, no quadro da pandemia, quando, acho que foi algumas semanas atrás, no Rio de Janeiro, quando um guarda, né, interpelou um casal, o guarda chamou esse casal dizendo, ô cidadão, né, até um termo da Revolução Francesa, interessante. E o casal, né, respondeu ao guarda dizendo, cidadão não, engenheiro civil, ou seja, fica bem demarcado o lugar de cada um nessa sociedade, uma coisa que eu acho que é muito forte, muito presente no Brasil. Então, isso que o Florestan chama do padrão autocrático de dominação burguesa que marca o Brasil, em boa medida, vem desse passado, e mais do que isso, né, vem como o presente, ou que seria moderno, se combina com o passado, se alimenta disso. Né? Então, na verdade, né, personagens, figuras, né, como é aqueles que você lembrou, que atualmente apoiam, né, Bolsonaro, não são, né, excepcionais, não são excrescências, né, pensando o Brasil. Mais que isso, a gente pode pensar o próprio Bolsonaro. Né? O Bolsonaro acaba tendo muito mais o papel quase de uma espécie, né, de capitão do mato, né, que, no fundo, né, mesmo num quadro, então, que é o novo, que o Florestan está chamando a atenção, que é aquele que se estabelece, né, a partir da independência, ou seja, a revolução, a mudança, né, no Brasil, e até em termos, então, da instauração do capitalismo no país, mas se dá com a combinação com esses elementos antigos, e esses elementos, né, que são autocráticos, né? Mais do que autoritários. O autoritarismo pode até aparecer, mas, na verdade, né, a autocracia é algo muito mais profundo, muito mais presente, né? E que, de alguma maneira, né, faz com que mesmo, então, o próprio período, né, de avanços que a gente teve, né, de 2002, né, a 2016, mas esses avanços, né, vão até um certo ponto, né? Talvez sejam até, em alguma medida, epidérmicos, já que a estrutura da sociedade, né, está muito marcada, né, por o que a gente poderia chamar de padrões, né, que vêm desde da colônia e vem nessa ordem senhorial, né, que de alguma maneira se reproduz para além dela. Esse mundo, né, no fundo, pensando mais uma vez, associação oligarquia, burguesia, se reproduz mesmo quando o seu ambiente já não existe. Eu diria que isso é muito presente no Brasil atual, pensar. Perfeitamente. Bernardo Recupero, aqui no canal do Conde, no Instituto Declatra, no Prerro.
Estamos aqui no Twitter, no Facebook também, para, dentre outras coisas, nós estamos conversando aqui também de atualidades e da cena presente do Brasil, mas fazendo o link com o livro do Florestan Fernandes, que está sendo relançado agora em celebração aos 100 anos do Florestan, que é A Revolução Burguesa, Ensaio de Interpretação Sociológica. O e-book pode ser adquirido aqui no link que eu deixei na descrição desse canal. Eu quero celebrar, agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui. A gente vai encaminhando para o último bloco. Deixa eu só colocar aqui alguns comentários dos nossos internautas aqui. Socorro Gondim Teixeira dizendo: capitão do mato expulso do exército, falando do Bolsonaro. E Beth Bento: e isso não se consegue mudar sem mudar. Aqui comentários dos nossos internautas aqui. Nayade Salgado: adoro o seu jeito de incluir o dito e expresso de forma sutil, Conde. São as entrelinhas discursivas traduzidas do enunciado. Obrigado, querida Nayade. Eu estou aqui, o meu trabalho está facilitado aqui pelo talento e pela dimensão do nosso querido Bernardo Recupero, aqui, professor de Ciência Política da USP. E aqui tem um recado da Lila Rosa, dizendo aqui, para divulgar, né? Por favor, divulgue que Aritana Iaualapti morreu vítima de Covid hoje pela manhã. Uma grande perda para o Brasil, para todo o universo indígena. Perdemos uma joia rara do pensamento xinguano. Vou aproveitar o comentário, está dito aqui, Lila Rosa, obrigado, estou aqui lamentando profundamente. Nós estamos, quem diria, Bernardo, estamos em meio a um genocídio indígena, de fato. Aliás, eu pergunto para você, que é um estudioso, um especialista, e domina os conceitos, digamos assim, etimológicos, do uso dessas questões que são atreladas aí à historiografia, como genocídio, holocausto e tudo mais. O que está acontecendo no Brasil hoje? Que essa pandemia, e com todas essas heranças culturais que procedem aí dessa autocracia burguesa, quem imaginaria? Nós temos um incêndio hoje de proporções colossais no Mato Grosso, numa reserva indígena que é a dos Bororo, 5 mil hectares sendo consumidos pelo fogo, e não tem, você tem brigadas ali que muito incipientes, os próprios indígenas estão tentando apagar esse fogo. A gente está perdendo gente no Brasil. Um dos últimos artigos que você escreveu, inclusive o Bernardo Recupero escreve para o site Terra Redonda, que é muito legal, e o 247 reproduz alguns desses artigos, depois eu vou comentar isso, mas eu queria um comentário seu sobre essa questão, por exemplo, do genocídio indígena, no bojo desse pensamento do Florestan. Querido Bernardo Recupero, passando para você. Isso diz respeito diretamente ao Florestan, a gente pensar que o Florestan inicia seu trabalho intelectual, né, o mestrado e o doutorado dele, escrevendo, né, sobre os tupinambás, ou seja, um grupo indígena dizimado, né? Então, uma das coisas impressionantes, né, desses dois trabalhos do Florestan é como ele consegue, na base de documentos, reconstituir, né, o que seria, né, tanto a organização social, né, dos tupinambás, que é o tema, né, do seu mestrado, como a função social da guerra na sociedade tupinambá, usando o funcionalismo, né, até de uma maneira bastante original. E esse crime, né, não há outra, né, maneira, né, de se referir ao que está sendo feito, né, em relação aos indígenas, né, brasileiros, né, na verdade, né, é um crime que continua, perpetua, né, algo que, de alguma maneira, marca, né, o início da história registrada do Brasil, justamente a destruição dos povos originários. Agora, o que é pior, né, e, na verdade, o Florestan foi capaz, né, com o trabalho dele, né, tanto no mestrado como no doutorado, reconstituir uma experiência que já tinha sido destruída, mas é justamente por fim a diversidade, né, a diversidade de culturas, de experiências, né, que, no fundo, eu diria que é o principal recurso, é a nossa principal riqueza, né? Quando o Brasil perde isso e está deliberadamente, né, destruindo, né, os povos indígenas, né, a perda para o nosso país, e não só para o país, é seríssima. No caso, acho que é ainda mais grave, né, se a gente pensa, né,
que o projeto, né, deste governo é um projeto que, na verdade, não tem elementos, né, de construção, né, como talvez o outro autor que está faria 100 anos esse ano, né, o Celso Furtado, né, num dos últimos livros importantes dele, já nos anos 90, ele fala na construção interrompida. O projeto deste governo, na verdade, é um projeto de terra arrasada, de destruir o pouco que se conseguiu criar, né, de se formar no Brasil em termos, né, de uma sociedade, né, minimamente, né, civilizada, né, a gente pode até dizer. Talvez civilizada sem o sentido etnocêntrico, necessariamente. Pois é, mas isso vai ficando cada vez mais claro também para mim, né? Ele se alimenta da destruição, né? O Bolsonaro é uma figura que promove o caos na dimensão da comunicação política, promove o caos nas redes sociais, o ódio, e promove o caos no próprio gerenciamento do governo. Quer dizer, nós não temos propriamente o gerenciamento, nós não temos propriamente um governo nesse momento. Bloco final aqui, o pessoal está agradecendo muito a sua presença aqui no nosso canal, Bernardo Recupero. Vamos repetir algumas vezes esse encontro. Eu quero aproveitar, destacar aqui que o Bernardo está coordenando o relançamento das obras do Florestan Fernandes, em função dos 100 anos do nascimento do Florestan. Vou perguntar na sequência para você, Bernardo, o seguinte, quer dizer, quais as outras que estão na sequência para serem publicadas também, como é que vai ser essa sequência? Você fala um pouquinho das questões técnicas aí das publicações, mas eu vou evocar o seu último artigo, que eu estou com ele aberto aqui, foi publicado também pelo 247, e você usa ali, o nome do artigo é A Destruição, né? A Destruição do Brasil. E você fala, evidentemente, do Bolsonaro, do que está acontecendo nesse momento no Brasil. Você usa o conceito de literalidade. E aí eu vou evocar aqui, vou te fazer uma questão final sobre a questão da literalidade, que me interessa muito enquanto linguista, porque eu vejo um processo de colapso da produção de sentido. A minha escola é a análise do discurso francesa, e você tem o marxismo, a linguística, a psicanálise e o estruturalismo. Então, a gente fala em produção de sentido, numa certa medida, e eu vejo dois efeitos, quer dizer, um efeito muito forte de literalidade na interpretação do enunciado nesse momento no país. Por exemplo, dá um exemplo clássico. No momento em que apareceu a palavra golpe, ali nos idos de 2015, 2016, ficou aquela discussão se golpe seria golpe, não seria golpe, e a palavra ficou trepidando, e ela passou de um uso, digamos, ilocutório para um uso literal. Depois veio a palavra fascismo, que também a palavra ficou ali dançando no meio do debate, muita gente dizendo, não é fascismo, isso não é fascismo, e depois ela acabou quase que ficando literalizada nos processos aí do Bolsonaro e do bolsonarismo. E a última que apareceu nesse sentido foi o genocídio. Genocídio não é, qual é o conceito, qual é a etimologia, e eu venho rastreando o seguinte, a palavra simplesmente aparece, né? Ela brota. O Gilmar Mendes é mais forte do que o enunciador, né? Ela simplesmente aparece na boca do Gilmar Mendes, do Barroso e de outros agentes aí do debate público e da institucionalidade brasileira. Queria que você fizesse aí um comentário final sobre o Bolsonaro, sobre a obra do Florestan, evidentemente, a questão que eu te pedi, para quais são as próximas publicações, e essa questão da literalidade que você fala ali na questão da discussão da destruição do Brasil. O Brasil está sendo destruído, né, Bernardo? Espero que sejamos capazes de reagir, né, a essa destruição. E é interessante, então, pensar isso a partir do Florestan, mais uma vez. Mais do que o próprio Florestan, a geração dele, né? O próprio Celso Furtado, né, que eu fiz menção agora, que por acaso nasceu no mesmo ano que o Florestan, o Antônio Cândido, né, que era grande amigo do Florestan, que, em alguma medida, voltando até uma questão, né, que acho que você tinha levantado antes, e eu, na verdade, acho que acabei deixando passar, se a gente pensa, pelo menos desde o modernismo, né, para pegar um
um recorte, né? No fundo, né, há um projeto forte, né, intelectual, e não só intelectual, né, político, né, de criar um Brasil que, no fundo, estaria mais próximo, né, daquilo que parecia ser, né, as raízes, talvez, um pouco esquecidas, né, pensando especialmente, né, os setores populares um pouco deixados de lado. Então, se a gente pensa a própria atuação do Florestan, e mais do que o Florestan, né, a própria Universidade de São Paulo, né, criada, né, depois da derrota, né, de São Paulo, né, da Revolução de 32, o projeto oligárquico de 32, mas a Universidade de São Paulo, as pesquisas que vão ser realizadas a partir da Universidade de São Paulo, e o Florestan especialmente importante, nisso, são pesquisas que vão dar atenção particularmente àqueles que, no fundo, praticamente não tinham sido estudados pelo pensamento brasileiro, né? Ou seja, aqueles que o Florestan gostava de chamar dos de baixo. E é interessante a gente pensar o próprio projeto, né, de pesquisa no sentido mais amplo do Florestan. Não digo que esse projeto fosse um projeto coerente, deliberado, racional desde o começo, mas ele foi estudar quem? Ele estudou, de início, os índios, né, os tupinambás, depois estudou os negros, né, estudou as relações raciais em São Paulo, também animou diversas teses sobre escravidão, estudou imigrantes, ou seja, no fundo, aqueles que na verdade, nunca, né, se tinha dado grande atenção no Brasil. Além disso, né, também é interessante, né, como outros companheiros de geração do Florestan, como o próprio Antônio Cândido, né, vai estudar, por exemplo, no Parceiros do Rio Bonito, o Caipira, né, que, no fundo, também não havia atenção a esses autores. Ou seja, aquilo que a gente poderia dizer, eu sugeri nesse artigo, que foi, de alguma maneira, um projeto de formação, né, que vem da independência, e vem da independência, como o Florestan, de alguma forma, também indica na Revolução Burguesa no Brasil, no sentido que se pensava, se tinha horizonte, né, de constituir uma nação, no sentido mais autônomo, né, mais integrado em diferentes dimensões, mesmo que isso não seja igual em todas as dimensões que isso vai acontecer, como a economia, a literatura. Isso agora, no momento atual que estamos vivendo no Brasil, está diretamente, né, sob ataque. Então, é muito interessante o que você chama a atenção, né? As próprias palavras, né, o significado dessas palavras, né? Até que ponto, né? E é todo esse debate, né, quase que interminável, né, como você lembrou bem, né, Gustavo, sobre golpe, fascismo, genocídio, né? Um momento ou outro diz, não é exatamente isso, não é perfeitamente. Agora, no fundo, isso nos faz pensar, nos faz perguntar, justamente como, mais do que o sentido, talvez, específico, né, histórico de uma categoria ou de outra, como ela tem, na verdade, né, um uso muito além da sua própria prática. O fascismo é claro nesse sentido, né, em termos que, para além do fascismo histórico, né, há muitas experiências, né, que, na verdade, vão ter, né, o papel, né, que talvez, né, em particular, nos anos 20 e 30, o fascismo teve. Ou seja, aquilo não está fechado, né, nessa situação específica. E, nesses termos, né, eu acho que é muito interessante, né, também a gente pensar, né, qual é o sentido, né, de voltar, então,
a uma obra como a do Florestan Fernandes, né? Uma obra que tem uma trajetória longa, né? Uma trajetória que vai dos anos 40, né? Até os anos 90 do século passado, né? Ou seja, praticamente a segunda metade do século XX no Brasil, momentos diferentes, tanto em que, né, naqueles momentos em que talvez havia um otimismo maior em relação à formação, estabelecimento do que poderia ser uma sociedade democrática. E o Florestan, na verdade, mesmo aí estava chamando a atenção para aquilo que era mais difícil, mesmo nos temas que ele analisava, que ele tratava, né, como índios, negros, a própria questão do desenvolvimento, que ele também vai discutir, né, nos anos 60, como também esse desafio que é dado, em particular, a partir de 64, o golpe de 64, e depois uma intervenção cada vez mais do que radicalizada, até revolucionária, né? Então, é interessante, agora, né, nesse outro momento que a gente vive, né, nesse momento em que, de alguma maneira, o que foi construído, o que foi estabelecido, bem ou mal, né, nesse período, né, da história brasileira, na verdade, deliberadamente destruído, né? E nesses termos, então, o Florestan nos ajuda a entender, ou melhor, um pouco voltando à própria ideia da autocracia burguesa. Eu, quando li a Revolução Burguesa no Brasil pela primeira vez, no fundo, né, eu não entendi direito o que era a autocracia burguesa. Agora, muito mais recentemente, com as experiências que a gente está vivendo, eu começo a perceber melhor o que é isso. Então, de alguma maneira, essa experiência serve para entender melhor, né, a autocracia burguesa, e, por outro lado, a própria categoria nos serve para também explicar o que a gente vive. Falando, então, sobre a coleção, né, que eu imagino que o seu tempo está acabando, a nossa ideia é republicar os principais livros do Florestan. Então, a gente está começando agora com a Revolução Burguesa no Brasil. Devemos, então, publicar cerca de 2 livros em cada semestre. O próximo livro que a gente deve publicar é a Integração do Negro na Sociedade de Classes. E também dos nossos projetos junto com os livros mais conhecidos, como esses, e talvez livros também de momentos posteriores, mais militantes do Florestan, né, como até político, né, como sobre a Nova República e diversas coisas que ele escreveu na época, também um pouco em termos formais, como a gente está organizando esses livros. Ou seja, já nesse primeiro livro, A Revolução Burguesa no Brasil, a gente tem um prefácio escrito por autores mais jovens e tem um pós-fácio, que é uma entrevista com um autor que é um grande especialista, um grande conhecedor do Florestan Fernandes, no caso, o Gabriel Cohn. Então, além do prefácio com o André Botelho e o Antônio Brasil, a gente tem esse pós-fácio com o Gabriel Cohn. A ideia aqui, na verdade, é combinar tanto, né, novas perspectivas, novas possibilidades, né, de interpretação sobre o Florestan, como também consolidar, né, aquilo que se tem de conhecimento, né, sobre ele, né, o Florestan Fernandes. E a gente vai reproduzir esse modelo nos próximos livros, né, da coleção também. Perfeitamente, Bernardo Recupero, uma honra tê-lo aqui no canal do Conde. Tem perguntas aqui, eu vou ter de encaminhar, porque eu realmente tenho de encerrar essa transmissão, porque eu vou entrar em outra agora na sequência, exatamente às 18 horas. A pergunta da Nayade Salgado sobre a revolução social do país, o negro, a pedra de toque para se conquistar a revolução social do país. Eu vou encaminhar essa pergunta e trago, eventualmente, numa próxima live. De alguma maneira, vamos contemplar a Nayade aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou
o papo aqui com o nosso querido cientista político Bernardo Recupero. Espero tê-lo mais vezes aqui no canal, não só quando lançar livro, Bernardo, mas para a gente discutir questões aí da ordem do dia, da nossa conjuntura, da nossa situação dramática, que exige um pensamento realmente rigoroso. Não podemos nos intimidar de realmente pensar profundamente para tentar superar tudo isso. Te agradeço mais uma vez, encerrando aqui e exortando todo mundo a procurar o livro do Florestan, o pensamento do Florestan, voltando forte com a ordem do dia, não só pelos 100 anos de nascimento, mas porque os links estão todos ali para explicar um pouquinho melhor e para ajudar a gente a entender e combater esses processos fascistas que estão em curso no Brasil nesse momento. Bernardo Recupero, uma honra, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Foi um prazer, né, conversar com você. E mais do que isso, né, acho que é importante, né, trazer de volta no Florestan para o debate público brasileiro, que ele está fazendo muita falta e pode contribuir para que esse debate tenha uma qualidade melhor também. Muito obrigado. Né? Maravilha, gente. Obrigado. E daqui a pouco entrando ao vivo aqui com o Távola Fim de Tarde. Valeu, Bernardo. Um abração. Um abraço, tchau.